Bem-vindos ao podcast da AMBA. Eu sou a jornalista Isaura Daniel e estou aqui para mais um programa voltado para você, empresário brasileiro. E hoje o nosso podcast é sobre um daqueles assuntos que eu gosto muito e eu sei que você gosta também. Nós trazemos aqui a história de uma startup brasileira que tem uma trajetória bem bacana em inovação tecnológica, expansão internacional e em atração de investimento, a TrackFi. Em linhas assim muito gerais, a TrackFi desenvolveu soluções para aprimorar as condições de segurança em canteiros de obras e em plantas industriais. E uniu suas forças aí recentemente com uma empresa da Arábia Saudita, a Waycap. Mas está conosco aqui hoje o Túlio Servinho, que é um dos fundadores da TrackFi e que vai falar bem melhor aí sobre tudo isso. Túlio, é um prazer recebê-lo no AmbaCast. Obrigada aí por dar essa entrevista para a gente. Olá, Isa, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Certo, Túlio, então começa contando para nós, aí eu falei muito brevemente, né, muito superficialmente, de quem é essa startup, a TrackFi. Por favor, conta para nós quem é ela, da onde saiu, que ideia nova é essa que ela colocou aí no mercado. Sim, perfeito. Bem, a TrackFi, ela é uma empresa de tecnologia, né? E aí eu vou só fazer uma pequena distinção que, sim, a TrackFi, ela era uma startup, ela foi fundada como startup, mas hoje, pelo porte de faturamento e até a operação da fusão, né? Hoje ela seria chamada aí pelos termos técnicos de scale-up. Mas podemos dizer empresa de tecnologia apenas uma distinção utilizada pelo mercado por conta de fases de maturidade e que, enfim, pelo posto que a gente está agora, a gente está comunicando bastante essa nova fase, né? Mas então a Certo. TrackFi foi uma startup que nasceu aqui no Brasil ali no ano de 2020. Foi fundada na Bahia, de onde eu sou originalmente, eu e o meu sócio, Félix, os dois fundadores, né? E nós criamos uma solução de digitalização da gestão de operações de campo, como você comentou muito bem, focada em operações industriais e grandes canteiros de obra, que são locais de mão de obra intensiva e de risco muito elevado, onde se tem muito perigo, os trabalhadores estão muito expostos a perigo e também a perdas elevadíssimas aí de produtividade e de valores para as empresas. Então, o nosso slogan, né, desde o início, ele está aqui no nosso DNA, faz parte do valor da empresa, inclusive como cultura interna. Nós falamos sempre que nós cuidamos das pessoas enquanto impulsionamos resultados, né? Porque a solução que a gente criou justamente, ela traz uma visibilidade e capacidade de gestão e atuação que não existia anteriormente para salvar vidas dos trabalhadores, melhorar as condições de trabalho deles, né? Reduzindo os deslocamentos, tempos de espera e alocações efetivas, assim como a gente consegue também entregar grandes aumentos de retornos e produtividade para as empresas envolvidas e, como eu sempre falo nas nossas matérias e em todos os nossos desenvolvimentos de software, em total conformidade com todas as leis aplicáveis, né? LGPD, leis trabalhistas, que são uma consequência direta de por que a TrackFi foi fundada. Ela foi fundada por conta de uma dor que eu, engenheiro mecânico, que já trabalhava muito com desenvolvimento de produtos e acabei trabalhando na indústria, vivi ali no chão de fábrica e também de um projeto de pesquisa que utilizava a internet das coisas e inteligência artificial do meu sócio fundador, o Félix. Então, a motivação foi basicamente essa. A gente viveu na pele a dificuldade dos trabalhadores, né? Assim como a capacidade de desenvolvimento de novas soluções e experimentação de novos códigos, novas abordagens para criar essa solução tecnológica que nós temos aí hoje no mercado. Túlio, na prática, como é isso aí, para quem não é muito desse setor ou da tecnologia? É uma espécie de rastreamento que você faz, por exemplo, no funcionário dentro de uma fábrica, quando ele se aproxima de algum lugar perigoso, soa um alarme, é alguma coisa desse tipo? Sim, sim, e eu posso dar mais detalhes, né, como a gente costuma dar os detalhes para os clientes e para os trabalhadores, quando a gente faz as implementações, que eles são justamente o foco do uso. A solução funciona da seguinte forma, Isaura.
e tanto nós quanto a Wikicap, nós tínhamos desenvolvido, né, cada um a mesma solução, mas com abordagens diferentes de software, eles mais focados em construção, a gente mais focado em operações industriais, e, enfim, a gente vai falar disso mais na frente, mas é exatamente como você falou. Imagina o seguinte, uma operação industrial, em média, uma grande refinaria, ou então uma planta química, petroquímica, uma planta de base, né, siderúrgica, mineração, assim como uma grande construção, ela tem ali milhares de trabalhadores trabalhando diariamente para realizar projetos, atividades de inspeção, operação, manutenção, construção. Então, como a gente sempre fala aqui na Trackfy e na própria indústria, né? As atividades executadas por pessoas, elas são atividades essenciais para o correto funcionamento da empresa. Então, você tem ali diariamente um número extremamente elevado desses trabalhadores executando essas atividades em áreas extremamente perigosas, isoladas, distantes, e toda a gestão, apesar da gente ter digitalizado, né, ao longo aí das últimas décadas, toda a cadeia de planejamento, projeto, orçamento, emissão de notas, controle, faltou o último elo da cadeia, que era essa gestão das atividades que estão acontecendo em campo fisicamente. Tudo era acompanhado por observação ocular e apontamento manual, né? Então, a gente digitaliza esse último elo integrando com todos os outros, e o que a gente faz essencialmente é trazer uma visão em tempo real de onde os trabalhadores estão, quanto tempo estão, tempo de deslocamento e, óbvio, de maneira anônima, tá? Respeitando todas as leis que a gente comentou. Então, como que funciona? O trabalhador, ele está portando uma tag, que a gente chama, que emite dado em tempo real. É um dado que não interfere com nenhuma instrumentação de campo e nenhuma máquina. E nós temos algumas soluções, no crachá ou no capacete. Nós preferimos muito o capacete porque é um equipamento de proteção que é utilizado em qualquer lugar de forma obrigatória, né? E isso vem depois de muito desenvolvimento com os clientes, é claro. Então, esse capacete ou crachá, eles são EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que agora se tornam inteligentes. Então, esses EPIs eles estão transmitindo ali a localização desse trabalhador, mas a localização dentro das áreas monitoradas, isso é importante ressaltar, tá? Então, fora das áreas industriais não há nenhuma emissão de dados, isso é um diferencial nosso, inclusive. Então, esses EPIs eles estão transmitindo esses dados, e nesse mesmo EPI nós temos funcionalidades para a segurança e o bem-estar do trabalhador também. Então, ali você tem um acelerômetro para identificação de queda da pessoa e ela não levantar, você tem uma identificação de mal súbito, você tem alarmes e buzzers que vão soar ali para o próprio trabalhador se houver uma situação de emergência acionada pela equipe de segurança da empresa. Você tem esses mesmos alertas caso o trabalhador entre numa área que não está segura e já está setada, né, no sistema que não é uma área segura ou isolada, aproximação de máquinas. Então, qualquer situação de perigo, você tem um alerta ali para o trabalhador também, assim como a gente tem essas identificações, como eu falei, de queda e o botão de pânico, para se o trabalhador ele tiver algum problema, algum mal súbito, alguma coisa, ele poder apertar esse botão de SOS e soar na equipe de alerta de emergência, né? Então, esses dados estão sendo enviados, perdão, eu quis dar bastante detalhe aqui, mas aí eles são captados pelos nossos receptores, que são chamadas de âncoras, colocadas nas áreas industriais. Essas âncoras que enviam os dados entre elas até chegar num receptor que envia os dados para a nuvem, e é assim que funciona a solução. Na nuvem, todos esses dados chegam, como eu falei, com toda a anonimização de dados, a gente só sabe empresa, função e permissões daquele trabalhador, se pode estar na área A ou B, exemplo, o time de elétrica não pode entrar em tal local, o time de civil não pode entrar em tal local. E aí eu só queria ressaltar uma coisa que é um desenvolvimento da Trackfy e da Wikicap, que esses captadores, eles são proprietários, todos esses equipamentos, eles são proprietários nossos, e a gente tem um grande diferencial nesses captadores, que eles podem trafegar uma série de outros dados que a empresa deseja trazer de conectividade do campo. Então, a gente passa câmera, sensores de gás, sensores de temperatura, de ambiente. Então, a gente consegue levar, como a gente falou, tudo que é digitalização do campo hoje, né? Os nossos equipamentos eles podem
funcionar como esses enablers, habilitadores de conectividade no campo para que a gente melhore a gestão e traga cada vez mais segurança e produtividade para as empresas. Perdão se eu me Obrigada, Túlio, estendi por um pouco, essa mas é a explicação detalhada. super explicação. Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas, Túlio, eu já quero falar aí sobre essa união de vocês com a ECAP, mas antes, me conta, antes dessa união, que eu sei que aconteceu no ano passado, essa incorporação, né? Depois você detalha para nós, que tamanho vocês tinham? Vocês tinham clientes, ofereciam essas soluções só no Brasil ou vocês já estavam oferecendo, vendendo no exterior? É, Antes da operação, nós só estávamos fazendo no Brasil, por uma questão de estratégia mesmo, tá? Mas nós tínhamos muitos clientes que já eram grupos multinacionais, já haviam solicitações de expansão internacional, que seriam o próximo degrau, e aí veio a operação ao mesmo tempo. Então, inicialmente, nós tínhamos, sim, grandes clientes. Eu diria que a maioria dos grupos industriais de grande porte do Brasil já eram clientes nossos, nos mais diversos setores, e hoje estamos aí com essa expansão que você comentou, e a gente pode falar um pouco mais. Então, o que foi que aconteceu, enfim, no ano passado, segundo semestre, né, se eu não me engano? Houve uma união, vocês foram incorporados por uma empresa saudita, foi isso? Sim, a operação, né, ela é classificada como fusão, só que a WeChat ela já tinha um porte maior do que a TrackFi, e nós tínhamos uma complementaridade muito grande. Eles já estavam atuando muito na construção, a gente já atuava em construção e operações industriais, que era muito estratégico para eles. Então, ela foi uma operação de fusão, só que com a gente muito menor, acaba sendo uma incorporação de fato, né? Mas continuamos 100% no negócio, todos os sócios fundadores, todos os diretores, heads de áreas, todo mundo continua no negócio, e as duas tecnologias elas foram literalmente fundidas e acopladas. Então, todo o portfólio de soluções da TrackFi e da Wikicap, eles funcionam em conjunto hoje, e todas as propriedades intelectuais também. E a Wake o que ela fazia? Você já disse, enfim, que é uma tecnologia muito parecida, né, Uhum. similar, mas ela é mais voltada era mais voltada para canteiros de obra de construção, é isso? Isso, exatamente. A Wake ela fazia exatamente também o que a gente chama de trabalhador conectado, né? O trabalhador inteligente, onde nós vamos fazer esse rastreamento para melhorar a segurança, bem-estar e produtividade. A Wikicap ela já fazia também, mas focada em construção. E isso tem uma importância muito grande, que eu vou já explicar aqui para você. Então, eles tinham equipamentos proprietários, enquanto nós tínhamos outros. Eles têm softwares proprietários, enquanto nós temos outros. E o nível de algoritmos e capacidade de processamento de dados para um canteiro de construção e para uma operação industrial, eles são diferentes. Então, cada um ele tem suas particularidades, e a Wikicap ela não atuava ainda em operações industriais. Depois, deixa eu dar um exemplo que fica melhor. Imagina uma refinaria. A refinaria é construída, é uma refinaria nova, eles fazem muito, inclusive. Depois que a refinaria é construída, ela vai operar ali por 70 anos, 100 anos. Aí você entra na fase que a gente chama de OIM, que é operação e manutenção. Então, depois que a refinaria está construída, entrava em operação, a Wikicap não atuava mais. A TrackFi atuava, exatamente dali para frente. Então, nós dois tínhamos softwares e algoritmos inteligentes proprietários, cada um com as suas peculiaridades, que atingiam melhor Uhum. cada setor. Então, a fusão e a união das tecnologias fazia muito sentido para expandir não só o ciclo de vida de atendimento dos clientes, como também portfólios de outras coisas monitoradas em campo. Então, alguns exemplos que eu dei aqui para você, de câmeras, de temperatura, a Wikicap já tinha um portfólio maior de soluções monitoradas em campo do que nós tínhamos. Então, a fusão literalmente ela aumenta o ciclo de vida, aumenta o ticket médio no cliente, aumenta o tempo, colocar o tempo da solução utilizada no cliente, assim como expande também a capacidade de mais itens a serem monitorados em campo que tragam mais valor para o cliente final. E agora, Túlio, vocês atuam juntas, continua existindo o TrackFi e o Wake ou como ficou isso? E vocês sempre oferecem para o cliente o trabalho conjunto aí? Sim, hoje nós somos uma empresa só, né? Se você considerar do ponto de vista acionário, é,
existe uma holding mãe que é dona de todas as empresas e nós operamos como empresa só. Mas, obviamente, por estratégia, né, a Trackfy já tinha um nome bem consolidado no mercado, nós continuamos ainda com o nome Trackfy e ainda não decidimos se o produto para a indústria vai ficar com um nome, para a construção outro, mas nós atuamos literalmente como uma só empresa, uma só tecnologia, um só time de desenvolvimento, uma só estratégia e um só conjunto imenso de soluções que é fornecido, né? Então não existe hoje uma distinção de a Trackfy faz uma coisa, a Wikicap faz outra coisa. Nós literalmente operamos como um só hoje, com todo o time de liderança atuando em conjunto. E o que mudou aí, essa incorporação, o que mudou para você, esse time vindo aí de Trackfy? Vocês, enfim, vai possibilitar ou já está possibilitando que vocês se expandam muito, atendam clientes ao redor do mundo? Eu vi que vocês já têm alguma coisa aí, alguns atendimentos na Arábia Saudita mesmo, imagino que a Wake já estava lá e vocês se uniram. Enfim, me conta um pouquinho aí dessa expansão a partir da união. Certo. Bem, o que muda logo de cara é o porte e a capacidade operacional de investimentos da empresa, né? Você sai de uma empresa que, como a gente falou, só estava atuando no Brasil para uma empresa que já fatura em moeda forte, em dólar, em euro e em iene em diversos países. Então, logo de cara, nós aumentamos muito a nossa capacidade de produção de equipamentos, por exemplo. Nós temos condições de entregar muito mais equipamento, muito mais rápido do que tínhamos anteriormente. Capacidade de investimento, aumento de equipe e desenvolvimento de tecnologia também, logo de cara, aumenta muito rápido, né? A gente saía de uma realidade de um time de desenvolvimento de 10 pessoas para um time de mais de 220 pessoas espalhadas em 3 fusos horários diferentes. Então, a capacidade operacional da empresa como um todo, logo de início, ela já aumenta muito, como eu falei. Além disso, um grande benefício que é trazido aqui é essa resiliência global, né? Então, você tem clientes sendo atendidos em diversos continentes, momentos econômicos diferentes, setores diferentes. Vou dar um exemplo aqui no Brasil. A gente atende óleo e gás, siderurgia e mineração, química, petroquímica, fertilizante, bioenergia, construção, e aí naval. Então você cria uma resiliência muito maior e uma capacidade de capilarização e captação de dados maior. E uma outra coisa que a gente noticiou bastante, né? O nosso foco, ele sempre foi em trazer o retorno para o cliente, né? Não é somente uma aplicação da tecnologia que mostra dados brutos. Ele traz recomendações de melhorias, ele ajuda o cliente a melhorar todos os itens que a gente comentou aqui, desde redução de deslocamentos, a vida do trabalhador, alocação dos recursos. Então, a base de dados da Wikicap e da Trackfy somadas, ela literalmente tem uma capacidade muito maior de entrega de inteligências do que qualquer uma das duas tinha isoladamente, para qualquer tipo de operação, como eu falei aqui, né, de uma construção ao naval. Então, esses são os reflexos imediatos, né, da parceria, e a médio e longo prazo aumenta muito a nossa capacidade de desenvolvimento de novas soluções, que é o que a gente vem entregando para o mercado. Então, operação, atendimento, capilaridade, foi basicamente isso. Eu esqueci alguma coisa? Eu li eu li aqui também, Túlio, do prazo, né, que enfim, que levava cerca de 1 mês para vocês fazerem uma entrega e que agora, enfim, vocês conseguem fazer isso mais rapidamente, porque, pelo que eu entendi, você não depende mais da infraestrutura do cliente, você já leva essa infraestrutura que você precisa, né? Os equipamentos que nós temos hoje, eles não precisam de nenhuma alimentação energética. O nosso, anteriormente, ele precisava, então demorava um pouco mais para a aplicação, mas sim, não só a instalação no cliente, como a capacidade operacional da equipe, né? Assim, hoje a gente produz 10 mil unidades de equipamentos muito rápido, por conta do porte da empresa e tem estoques em diferentes locais do mundo. Então, tem a parte final da instalação no cliente que está, sim, é muito mais fácil. A gente implementou um cliente na semana passada em 3 dias. Negócio Uau. imenso. Então, realmente, a gente aumentou muito a nossa capacidade operacional lá no cliente, assim como, vamos chamar ali,
no backstage, né? A coisa que acontece ali na produção de equipamento, desenvolvimento de novos equipamentos, certificações, envios, etc. Então, assim, todas as partes foram afetadas positivamente. E Túlio, algo que nos interessa muito aí saber da sua visão, o que foi, na sua opinião aí, que levou a Tracfy a ser vista pela Wake Eu não sei se foi assim esse processo ou se vocês se apresentaram a eles, enfim, o que faz uma startup, o que nasceu como uma startup e já não é mais, né, mas uma empresa brasileira aí nascente chamar a atenção de uma empresa lá da Arábia Saudita? Certo. Olha, sim, foram eles que chegaram até nós num momento onde nós estávamos em uma outra rodada de investimento. E isso foi consequência de uma vontade deles de expandir para o mercado industrial, de expandir também para a América Latina. Então, acabou casando um momento muito interessante para ambos, assim como uma visão de longo prazo muito compartilhada, de melhoria de segurança, melhoria de bem-estar, inteligência em cima dos dados e não somente dados, que são coisas que são diferenciais que só nós temos no mercado hoje, globalmente falando. Então, sim, eles chegaram até nós e é sempre um conjunto de fatores, né? Primeiro, tem que casar o momento. O segundo é que, como a gente demorou um tempo explicando, né, a solução desenvolvida por ambas é uma solução que a gente chama de Deep Tech, é uma solução que envolve muita tecnologia proprietária e desenvolvimento. São equipamentos, são algoritmos inteligentes próprios, são bases de dados organizadas próprias, são indicadores e dashboards próprios que só a gente que tem muita interação com o mercado entende. Então, a atratividade de uma empresa que ela desenvolve muita tecnologia, tem propriedades intelectuais, tem base de dados inteligente, além de um acesso a um mercado que outra empresa não tem, ela é muito atrativa por si só, falando isso de qualquer setor, né? Falando de forma genérica. Então, é sempre um conjunto de fatores, eu diria que do momento de ambas, do momento de mercado, do mercado estar querendo essa solução e ambas estarem expandindo, assim como esse casamento perfeito de você tomava conta de uma parte, eu tomava conta de outra parte, e juntos a gente consegue atingir muito mais do que cada um isolado. Então, foi uma comunhão desses fatores, eu diria. Que bacana, eu acho que exige sempre uma boa dose aí de coragem, né, de se lançar com um parceiro novo aí de uma realidade, imagino que pelo menos em alguns aspectos diferente da nossa, né, do dia a dia corporativo. E a gente vê aqui, na AMBA, né, Túlio, assim, a gente dá muitas notícias sobre todo esse mercado de inovação aí na Arábia Saudita, a gente falava de startups. Você diria que os países árabes em geral, a partir dessa sua experiência, eles são muito incubadores, eles são muito, assim, receptivos às novas ideias, ao incentivo dessas novas empresas tecnológicas aí surgindo. Como você vê isso? Olha, esse é um ponto extremamente interessante, tá, Isa? Que, inclusive, foi um dos fatores para a minha decisão. Então, eu diria logo de cara que sim, do que eu vi até o momento, e com certeza, quanto mais eu interagir e conhecer mais, eu acho que vou só me surpreender positivamente pelo que eu tenho visto aqui até agora, como trajetória. Eu vejo que os países árabes, assim, primeiro, eles têm uma vantagem muito grande, que é a questão de um planejamento de longo prazo de governo e sociedade. Então, em nações como essas, fica muito mais objetivo e claro como investir em determinadas tecnologias que vão prover aqueles retornos que muitas vezes são de médio e longo prazo, né? A longo prazo eu estou falando de 30 anos. Então, pelo que eu tenho visto até agora, os países árabes eles estão se investindo muito, não só nas coisas tradicionais como infraestrutura, educação, mas também em tecnologia, e aí eu destaco principalmente a inteligência artificial. Tá? Eu tenho visto que existe um programa governamental e um incentivo muito grande para aumento de investimento e criação de tecnologias que envolvam inteligência artificial, que envolvam fabricação de componentes eletrônicos de alta tecnologia, são coisas que nós fazemos, inclusive, né? Então, eu vejo que sim, os países árabes eles têm tido um projeto institucional muito bem
cuidado de investimento e incentivo ao surgimento de empresas de base tecnológica e que entreguem é, soluções globais, né? Era o que eu queria falar. Coisas que, inclusive, eu já vi o estado de São Paulo, mais especificamente aqui no Brasil, tem um programa institucional similar, tá? Guardadas as devidas proporções, claro, que todos eles são lições aprendidas de outros momentos aí de nações do globo. Então, eu tenho visto que sim, os países árabes, ali a região GCC, né, como a gente chama, tem investido muito e estou bem otimista com os resultados que vão ser atingidos aí no médio e no longo prazo. No curto também, tá? No curto também. Bacana, muito bom te ouvir falar isso aí. Claro, a gente lembra que nesse momento a região ali vive uma peculiaridade, né, em função da guerra ali no Oriente Médio, mas a gente acompanha aqui as notícias e tem visto, enfim, que apesar de tudo, né, a gente espera que isso acabe o quanto antes e apesar de tudo a vida econômica, os negócios, eles seguem acontecendo. Faz parte, né, a vida tem que seguir e esperamos que termine o quanto antes. A gente está gravando aí no final de abril, então não sabemos se até colocar no ar já terá acabado, quiçá. Mas assim, a partir de toda essa sua experiência, Túlio, fala para nós e fala para o empreendedor brasileiro que também é dessa área de tecnologia, que tem interesse aí numa expansão internacional, que conselhos aí você dá? Uhum. Perfeito. Olha, assim, eu acho que como todo fundador e empreendedor, o primeiro conselho que a gente sempre dá é de assim não desistir dentro, apesar das dificuldades que vão ser muitas, né? É, na vida de um empreendedor, principalmente da área de tecnologia, que está criando algo novo que o mercado muito provavelmente nunca utilizou ou utilizou numa forma muito diferente, vai ser bem disruptivo o que ele está fornecendo. Eu diria que o primeiro é não desistir nunca e perseverar ali no objetivo e no propósito e visão dele. O segundo é muito relacionado ao que eu falei sobre a atratividade, né? É, deposita as propriedades intelectuais, desenvolve bem a tecnologia, fundamenta muito bem os seus diferenciais, porque empresas de tecnologia que não tem diferencial claro, alguém faz igual, né? E a propriedade realmente é um ativo muito grande. O terceiro, eu diria que assim, cerquem-se de muitas boas pessoas e mentores, né? Investidores, mentores, parceiros, que eles vão ser importantes para esse processo. O processo como um todo, mas principalmente uma expansão internacional ou uma rodada de investimento muito maior, é extremamente importante quem vai estar com você para te ajudar nesses momentos que vão ser momentos de evolução muito grande, mas ao mesmo tempo de ruptura muito grande com o estado anterior, né? E o último que eu diria aqui seria assim, ir em frente, ir de cabeça, porque uma expansão internacional, uma operação internacional, um investimento internacional, ele não é fácil, vão ter como tudo na vida, né? Vai trazer equilíbrio, vão ter seus desafios, mesmo no caminho correto, então, vai de cabeça que vai dar certo, né? Eu ainda estou no processo, claro, mas nesses últimos aí já tem 8 meses quase, né? 7 meses. Tá passando tão rápido que parece que são anos. Mas ainda estou no processo, estou aprendendo, mas Uhum. eu diria que assim, vai em frente, que às vezes a gente acha que ainda não é o momento, né? Ainda não é a fase, mas às vezes é aquilo que é o, o salto, né, que a gente precisa para partir para uma fase nova. Certo. Túlio, muito obrigada por dividir aí toda essa experiência com a gente aqui do AmbaCast, e essa história da TrackFi. Desejo muito sucesso a vocês, à empresa, a essa união aí, e estamos aí sempre com as portas abertas, quando quiser dividir conosco novas notícias aí sobre a expansão de vocês e toda a admiração aí sim também por esses empreendedores brasileiros, inclusive aí você e o seu sócio. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder estar falando um pouco da nossa experiência e coloco a TrackFi e a Wikicap, né, a TrackFi e a Wikicap, como a gente vem falando, à total disposição e vão ter novidades em breve. Então podem ficar atentos aí que em breve a gente está divulgando as novidades interessantes. Que bom, aguardamos então.
E assim encerramos o nosso episódio de hoje. E você já sabe, o AmbaCast é o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe, que pertence à Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Obrigada por ouvir. Para mais notícias, acesse amba.com.br. Até a próxima. Prontinho.